Olá, tudo bem com vocês? É muito bom estarmos aqui novamente no nosso encontro das quintas-feiras para conversarmos, sobre o Evangelho de Jesus e a gente vai continuando o nosso estudo hoje com um assunto muito importante, continuando o capítulo 14, honrar vosso pai e vossa mãe. Mas antes, vamos conversar um pouquinho, como é que vocês estão, como é que foi a semana, como é que vocês estão se comportando aí diante da pandemia, da gente ter que ficar em casa, se resguardando e resguardando também o nosso próximo, lavando as nossas mãozinhas, não é mesmo? Quando sai, usar as nossas máscaras, não é mesmo? Então, tudo isso a gente tem que fazer para o bem do próximo, para o bem, de toda a humanidade, para que em breve, se Deus quiser, a gente possa estar juntinho novamente na nossa casa de oração, nosso grupo espírita, Doutor Erma, mesmo? Então, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês, crianças que frequentam a nossa evangelização, a todos que estão nos assistindo, que todos sejam muito bem-vindos e que a gente possa, então, juntinhos, pelo coração, já que a gente não pode estar presente, mas pelo coração, estarmos juntinhos, com Jesus, com o Evangelho e com a lição desta noite. Então, nós vamos hoje falar de um assunto muito importante, que vai ser esse aqui, ó. Ingratidão dos filhos e os laços de família. Ingratidão. Tia colocou um vídeo para vocês no nosso grupo da evangelização. Alguns até já assistiram, para poder a gente relembrar sempre essa palavrinha, Essa palavrinha ingratidão, para que a gente não deixe ela acontecer, no decorrer da nossa vida, da nossa existência, porque é um sentimento muito feio quando a gente recebe as coisas e a gente não é grato, Então a gente tem que ser grato por tudo. Primeiramente, crianças, pela vida, pela encarnação, por Deus, nosso Pai, que é o nosso Criador, que nos deu a vida e nos permite hoje estarmos aqui encarnados. Então, essa gratidão tem que ser lá do fundinho do nosso coração. E não podemos ser ingratos com o nosso Pai Criador. Não possamos, como que a gente pode ser grato? Fazendo tudo da melhor maneira possível, Fazendo bem, trabalhando o nosso coraçãozinho, com sentimentos melhores, deixando de ser orgulhoso, egoísta, querendo tudo pra gente. Então, se a gente fizer o contrário, a gente vai estar, sendo grato a Jesus, porque a gente está aqui, nós encarnamos para cooperar, com a criação, com o nosso planeta. E hoje, a gente está no momento que a gente tem que cooperar muito, através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, sempre orando. Doutor Erma fala pra gente, vamos orar sempre uns pelos outros, porque todos nós estamos precisando, não é mesmo? Então vamos ler aqui um trechinho do Evangelho, todos abriram o Evangelho no capítulo 14, no item 9, ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma mensagem de Santo Agostinho que ele traz para a gente. Essa mensagem foi escrita, crianças, em 1862 e ela hoje está aqui, ó, 1862, nós estamos em 2020 e ela ainda é muito viva aqui na nossa existência. Então, Santo Agostinho fala: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Contudo, a ingratidão dos filhos para com os pais apresenta um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, mais especialmente, que faremos a análise de causas e efeitos. Aqui, como em todo lugar, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Então, mais uma vez, a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo, ele vem nos explicar, vem nos orientar, sobre essa ingratidão que a gente vê, comumente nas famílias, os pais com os filhos com os pais. Então, tudo isso tem um fundamento, tudo isso tem uma origem, e a gente vai estudar a origem, vai aprender o porquê de tantos filhos e pais, terem entre si sentimentos de
de rebeldia, de agressividade, né? São filhos que dizem para os pais que não gostam deles, os pais também que rejeitam seus filhos. Então, meus amores, a gente vai ver um pouquinho aqui através da doutrina, né, dos espíritos, que isso acontece, mas porque tem uma causa. Então, a gente vai fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai maior, né? Agradecendo a Jesus, nosso mestre, agradecendo a irmã Sheila, mentora da nossa evangelização, e o nosso querido doutor Erma, que é o mentor espiritual da nossa casa, para que a gente possa assim, iniciar a nossa aulinha da noite de hoje. Que todos sejam muito bem-vindos. Então, a gente vai dar continuidade aqui. Tia vai ler só mais um trechinho aqui para poder a gente ir conversando, né? Aí ele fala assim: quando o espírito deixa a terra, leva com ele as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no plano espiritual se aperfeiçoando ou permanecendo estacionário até que queira ver a luz. Então, o que ele quer dizer? Quando a gente desencarna, quer dizer, nós tivemos uma vivência aqui na Terra, tivemos uma família, né? E dentro dessa família, ou a gente amou, ou a gente não amou. Ou a gente ou nós nos tornamos amigos, né, daqueles que estavam conosco, ou nós nos tornamos inimigos. E isso é muito complicado. E voltando para o plano espiritual, né, lá, a gente vai se esforçar para compreender, né, o que foi feito aqui na Terra, o que nós deixamos de fazer, né, essas paixões que a gente levou, esses ódios, rancores, ciúmes, inveja, tudo isso que nós levamos aqui no nosso coraçãozinho, que não era para levar, mas levamos, nos deixamos envolver por eles, né? Não soubemos amar, não soubemos identificar, né, aquele, meu pai, minha mãe, meu irmão que estava comigo, as dificuldades. Então a gente volta carregando tudo isso, com a nossa malinha cheia, né, de coisas não muito boas, né, porque esse sentimento de raiva, de ódio, né, de vingança, de ciúme, de inveja, não é bom, não faz bem a gente. Então uns tiveram a oportunidade de fazer amigos, outros não, fizeram inimigos. E aí, no plano espiritual, lá, revolvendo, né, todo esse movimento, né, que foi feito aqui, toda essa encarnação na família consanguínea, né, que a tia Maíra falou na semana passada, da família consanguínea e da família espiritual, né, relembrando que a família consanguínea é aquela em que nós nos encontramos, que encarnamos, para que a gente possa, assim, aparar as nossas arestas. O que é aparar as nossas arestas? A gente aprender a se integrar um com os outros, aprender a amar. Então, diante disso, lá na espiritualidade, a gente vai ver realmente o que aconteceu, né? E vai se arrepender, e vai, né, pedir ao seu mentor força para que ele possa voltar e enfrentar aquilo tudo, né, que aconteceu, né, aquele ódio, aquele rancor, aquelas coisas todas, para que ele volte, para que ele possa reparar isso tudo aí, para que ele possa expiar. Se ele fez muito mal a alguém, às vezes fez tão mal a sua mãe, seu pai, né, foi um mau filho, um ingrato, então ele volta, né, como pai ou como mãe, para poder passar pela mesma situação, sentindo realmente o que ele fez. Mas para isso, primeiramente, ele tem que se arrepender, primeiro, do que ele fez. E depois ele tem que reparar, igual a gente aqui, né, com os nossos pais. Às vezes a gente faz alguma coisa, o pai briga com a gente, mamãe bota de castigo, né? Aí a gente fala assim: ah, mamãe, me perdoa, não vou fazer mais. Mas não é só pedir perdão, não, tá? A gente tem que pedir perdão e fazer com que as coisas aconteçam. A gente tem que reparar, né, aquele mal que a gente causou. Então voltamos, então pedimos, né, pedimos outro corpo para poder voltar. Vamos voltar, né, com aquela família, com aqueles integrantes, né, que outrora tudo aquilo aconteceu, aquele desencontro, né, de corações. Então a gente volta,
né? E essa volta vai depender muito da gente se dar bem, se dar bem. Então, o dar bem vai depender, né, da nossa maior ou menor persistência, né, nessa prática que nessas boas resoluções que eu tomei no plano espiritual. Tô voltando porque eu quero fazer as pazes. Tô voltando porque eu quero me redimir. Tô voltando porque eu quero reparar. Então, a gente tem que estar convicto, não é mesmo? Que a gente vai voltar e vai fazer com que as coisas aconteçam. Então, como a tia falou, né? Por isso que a gente, né? Toda hora aí a gente vê que a gente... Porque, né? A gente vê que tem... os pais são inimigos, os filhos são inimigos. Então, é isso aí. É a causa que a tia falou. São coisas que aconteceram lá em outra encarnação ou encarnações passadas, né? Que ficaram muito vivas ainda nos corações daqueles que estão reencarnados. E essa lembrança íntima ainda fica muito nítida nos seus corações. Então, a gente tem que ter força sempre, atitudes, para que a gente possa tornar, né, amigos dessa família na oportunidade, ou a gente ainda vai se encontrar inimigos. Olha só. Olha aí essas fotos, né? A mãe brigando com o filho, o pai brigando com a mãe, né? Às vezes, muitas das vezes, os pais não se entendem também, os filhos estão aí no meio, né? Que às vezes, muitas vezes os filhos vêm também para poder apaziguar também a situação, para dar um apoio nesses corações, né? Isso acontece muito. Então, vamos lá. Pedimos para voltar. Voltamos. E por que será, tipo assim, quando uma filha, a gente vê que uma filha tem muitas mágoas com a sua mãe, né? Agora, a gente sabe por que ela tem essa mágoa, né? Ela tem uma mãe tão amorosa, né? Que cuida dela com tanto carinho, com tanto amor, né? E aquele trauma lá do passado ainda é tão presente nela que ela não consegue superar. Então, o que a gente tem que fazer para superar todas essas dificuldades que a gente traz? Então, uma vez encarnado, né? Qual a atitude que a gente vai tomar para poder superar isso tudo? Então, a gente tem que persistir, né? Hoje nós somos espíritas, a gente está, né, com uma visão melhor, que a gente está aqui no momento de reparar, no momento de crescer, no momento de evoluir, né, espiritualmente, sentimentalmente, né, através também dos nossos pensamentos bons, da nossa atitude, ações. Então, vai depender da gente fazer com que aquela família ou aquele ente que no passado, né, nos causou tanta tristeza, aborrecimento, ou eu causei, ou foi causado, não importa, né? A gente tem que ter hoje uma noção, por isso que a gente estuda, para ter uma noção, porque quando a gente vê alguma coisa nesse sentido acontecendo na família, a gente sempre lembrar, meus amores, né, que a gente pode fazer com que tudo possa se reverter. Né? Vamos compreender mamãe, papai. Sabe por que mamãe me trata assim? Sabe por que papai me trata assim? Por que meu irmão me trata assim? Então, vamos entender que só o amor vai reconstruir, né? Somos famílias, ainda consanguínea, mas que um dia podemos ser uma família espiritual, porque se a gente conseguir se organizar, né? Lembrando aqui de uma lenda do porco-espinho, né? Tinha uma lenda que eles viviam em uma região muito fria e chegava uma hora que eles sentiam tanto frio que eles queriam se aconchegar, mas eles tinham espinhos. E como é que eles iam se juntar se eles tinham espinho? Mas eles davam uma maneira para poder um se encostar no outro, o espinho assim entrar onde não tinha espinho, e eles conseguiam se aconchegar. Então, esse é o objetivo da gente aqui, né? É a gente aprender a nos aconchegar, é a gente aprender a amar o outro, às vezes da forma que ele é. A gente cobra muito do outro, mas a gente também tem que cobrar da gente. Então, quando mamãe fizer uma coisa, ou quando eu fizer uma coisa, meu irmão, vamos lembrar eles, vamos agir, né, com
com desejo de entender e apaziguar aquela situação, né? Então, o nosso momento agora, o nosso objetivo é apaziguar, não apaziguar para deixar e cobrar depois, não. Vamos entender o porquê que aquilo está acontecendo. Lembrando que somos espíritos, estamos aqui de passagem, né? Estamos aqui para reconstruir a nossa história, aquela historinha lá atrás que a gente deixou ainda incompleta, cheia de sentimentos ruins, para poder a gente estar voltando para reconstruir esses sentimentos e aprender a amar. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a encarnação, né, de hoje, né, a gente tem conosco os nossos afetos e os nossos desafetos. Então, por misericórdia de Deus, a gente está aqui, né, para reconstruir e reparar as nossas faltas. Então, o importante para a gente hoje é construir, né, um laço mesmo, um laço onde a gente possa ter um porto seguro, né, um barco onde a gente possa confiar no meu pai, na minha mãe, em todos que estão com a gente pelo caminho. Então, vamos construir, vamos criar laços de amizade, né, vamos criar esse desejo da gente melhorar. Então, como devemos agir diante da ingratidão dos filhos? A gente como mãe, nós como mães, a gente fala muito disso, da ingratidão dos filhos, né? Muitas coisas que eles aprontam, hoje a gente está como mãe, mas ontem nós fomos filhos, de repente nós aprontamos também, e hoje estamos aqui passando aqui na mesma experiência. Eu vou contar para vocês a história de Francisca. Francisca era uma jovem, né? Que muito cedo ela engravidou, e ela teve que criar seu filho sozinha. Ela se esforçou, trabalhava muito, ela é uma lavadeira, lavava roupa para fora, fazia de tudo. E ela conseguiu, diante de tudo, né, colocar o seu filho em uma universidade. Ele passou no vestibular, fez prova e passou para medicina. E ela, assim, super feliz, né, super feliz. Mas ele, né, desde cedo também não dava muito atenção a ela. Ela queria fazer de tudo para que ele se sentisse bem, né, e se esforçava para dar tudo o que ele precisava. Mas, infelizmente, ainda, né, a gente sabe, a gente viu agora, já conversou, que alguma coisa lá no passado fez com que ele não tivesse essa mesma intenção para com a sua mãe. Sua mãe fazia tudo para agradar, mas ele não retribuía. E tem uma época que ele saiu de casa, porque estava fazendo faculdade, né, foi morar em outro lugar. Então, chegou o dia da colação de grau, né, que ele se formou em medicina, e ela comprou um anel muito valioso, né, ficou lavando não sei quantas roupas para fazer com que ele comprasse aquele anel, comprou o anel, e chamou ele para poder dar o anel. Mas, chamou não, um dia antes dela entregar o anel, ela comprou a roupa toda para poder ir à formatura com ele, naquele sonho de poder subir na tribuna, diante de que ele estivesse recebendo o diploma, ele recebesse o anel. Então, o que aconteceu? Um dia antes, ele chegou perto dela e falou que ele não queria que a sua mãe estivesse presente na sua formatura. Então, vocês imaginam como ela sentiu naquele momento? Ela não falou nada. Simplesmente, ela deu um beijo na testa dele, o abençoou e entregou-lhe o anel e saiu. Então, passou-se, né, dias, né, e ela frequentava até o grupo espírita de Divaldo Franco, né, a Casa do Caminho. E um dia ela contou toda a história para Divaldo e falou para Divaldo que um dia, se o filho dela procurasse ele, era para ele dizer que ela estava indo embora porque ela estava muito doente, ficou muito doente e estava perto de desencarnar. Então pediu a Divaldo que falasse com ele que ela estava indo embora, mas que não estava levando nenhum rancor, nenhum ressentimento e nenhuma mágoa dele. Então, como mãe, né, ela abraçou aquele filho, ela abraçou a maternidade, né, todo aquele desgosto, né, ela entendeu, né, de repente, que cada um, ou ele era culpado, ou ela culpada, não sei, ela não sabia o que tinha acontecido, mas ela fez com que aquele momento, né, ela superou aquele momento, aquelas desavenças, né, naquela presente encarnação, e fez com que seu filho não se sentisse culpado. Então, no coração dela, ela cumpriu com o seu dever. Mas, depois de um tempo, o filho apareceu, né, e foi procurar Divaldo,
E Divaldo contou a ele realmente o que tinha acontecido com sua mãe e que ela pediu que ela estava partindo, mas sem nenhum ressentimento e nenhuma mágoa dele. E quando ele soube disso, ele já estava um pouco arrependido quando ele foi procurar a mãe, né? Arrependido de tudo que ele tinha feito com ela, né? De ter vergonha dela porque ela era lavadeira, de tudo. Então ele deu uma virada na vida dele, ele começou a ajudar aquelas pessoas lá, né? Onde o Divaldo fazia aquele trabalho, atendendo as periferias, atendendo as crianças, e ele doou, né, aquele trabalho à sua mãe, para que os dois realmente tivessem alcançado a graça de se regenerarem, né, e se perdoarem. Então, meus queridos, estamos ligados por muitos laços. Laços nessa vida, né, com a nossa família, né, que foram experiências passadas que vivemos. Então, o que Santo Agostinho vem trazer para a gente? Para que a gente possa sempre ver, para que a gente possa amar, para que a gente possa perdoar e não levar conosco, né, para o plano espiritual, quando a gente desencarnar, nenhum sentimento de animosidade, de ódio, de rancor, nada. Então a gente está aqui, né, no convívio da família, para que a gente possa se aperfeiçoar e possa se amar, né? Estamos aqui na misericórdia do Pai para mais uma encarnação e que a gente possa aproveitar nossa família, nossos irmãos, papai e mamãe, que está fazendo de um tudo, né, para que a gente possa aprender, nos educando, nos amando e nos respeitando. E o nosso dever também para com eles é amá-los e respeitá-los. Então, que Jesus nos abençoe. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que a gente possa, a cada dia, integrados com o Evangelho, estudando, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende e mais a gente entende, né, a nossa vida, a nossa passagem aqui na Terra, e que somos espíritos, né, espíritos que vamos um dia chegar à perfeição. Mas isso é preciso que a gente estude muito e aprenda e coloque na prática. Então, ame a seus pais. Então, um beijão para vocês, que Jesus nos abençoe, nos dê a bênção, assim, para que a gente possa encerrar, né, o nosso trabalhinho da noite de hoje.